Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Nós vamos estudar hoje a lição de número 3. Mas antes de nós começarmos, gostaria de convidar você que ainda não faz parte do canal a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque toda vez que nós lancemos um vídeo novo, você seja avisado pelo canal. Não esqueça de comentar também bastante para que o YouTube veja que esse vídeo tem relevância e compartilhe com outras pessoas. Também compartilhe você com seus grupos de WhatsApp, de Telegram, os irmãos da Escola Bíblica Dominical, que você acha que pode estar ajudando esse tipo de conteúdo, você pode compartilhar também. Sem mais delongas, vamos lá para a nossa lição. Hoje nós vamos estudar Jó do capítulo 32 até o capítulo 40, que diz os discursos de Eliú e a manifestação de Deus a Jó. O textuário vai dizer: cinge, pois, os lombos como um homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Jó capítulo 38, versículo 3. A verdade prática diz: Deus governa de maneira justa, nunca mostrando parcialidade em razão da posição de alguém. Bem, antes de nós começarmos, eu gostaria de contextualizar, tudo que nós já estudamos até hoje para a gente se situar nessa história. Nós já fizemos uma divisão e o panorama geral se deu que no primeiro momento nós falamos da história de Jó, que é o prólogo, onde conta toda a história de Jó e tudo que sobreveio a ele. Num segundo momento, nós encontramos ali na divisão os 3 amigos de Jó que vêm para consolá-lo, e nós encontramos ali 3 ciclos de diálogos. E esses 3 ciclos de diálogo, eles terminam justamente onde começa um monólogo, que é esse que nós começaremos a estudar hoje, que é o monólogo de Eliú. Eliú, ele vai falar, o autor da revista vai nos lembrar que ele usa 6 capítulos no seu monólogo, e em seguida nós vamos encontrar a fala de Deus já falando a Jó a respeito da sua ignorância e que ele falava de coisas de fato que ele não entendia. O tópico 1 vai dizer as palavras de Eliú. Bem, aqui nós vamos encontrar um novo personagem. Nós já falamos dos 3 amigos de Jó que tentaram explicar para Jó o motivo do seu sofrimento. Ele faz Bildade e Zofá. Nos capítulos anteriores nós estudamos a respeito disso, que eles buscaram provar para Jó a teologia, uma teologia simples que eles trouxeram de causa e efeito, onde eles diziam que se uma pessoa está sofrendo é porque ela cometeu algum pecado, e se a pessoa está sofrendo muito, como estava Jó, quer dizer que ele havia cometido muitos pecados. Então eles trouxeram essa teologia para Jó e tentaram ali provar para Jó que de fato ele tinha pecado, por isso ele estava passando por esse momento. Mas como Jó não aceitou, Jó disse que não, que ele era inocente, manteve a sua palavra. Então os amigos de Jó, eles desistiram de falar com Jó, eles ficaram em silêncio. E é nesse momento que se levanta esse novo personagem por nome de Eliú. Inclusive, ele, antes da sua defesa, antes de ele falar alguma coisa a Jó, ele pede muitas desculpas, porque a própria Bíblia vai falar que ele era uma pessoa mais nova. E naquele tempo a gente nota que tinha essa crença de que quanto mais velha a pessoa, mais conhecimento ela tinha, mais sabedoria ela tinha. As pessoas novas tinham menos conhecimento, menos sabedoria, porque tinham menos experiência. Então, ele se desculpa muito por não ser a vez dele falar, por não ter o direito de falar, já que ali tinham presente pessoas mais velhas que tinham esse direito de estar falando ali, já que eles tinham mais sabedoria, conforme a cultura que eles tinham naquele tempo, eles criam nisso. Mas aí, quando ele vê que os 3 amigos de Jó, eles entram em silêncio, que não tem mais o que falar para Jó, já que Jó não reconhece que ele havia pecado, ele vai dar ali uma resposta que de todas as outras respostas é a melhor, só que a resposta que ele dá é uma resposta parcial, onde ele diz que mesmo que nós não compreendamos o motivo do sofrimento, nós precisamos continuar confiando em Deus. Então a gente nota que de todas, essa foi a melhor resposta dada por um ser humano, só que foi uma resposta parcial, foi uma resposta incompleta. Mas se a gente for pensar, as melhores respostas humanas, elas são incompletas, porque a pessoa ela não tem a visão completa, a pessoa ela está vendo só o que está ali diante dos seus olhos. Não é como Deus que está vendo o macro, está vendo além, está vendo tudo. Não, a pessoa está vendo só o que está ali diante dos seus olhos, e é exatamente o que Eliú e os amigos de Jó estavam vendo, só o que estava diante dos seus olhos. Jó doente, Jó com chagas da cabeça até a planta dos pés, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens. Então, a visão que eles tinham era só do que estava diante deles. Deus não, Deus ele via além. Então, por isso que o julgamento deles não podia ser completo, não tinha como ser um julgamento completo, porque eles não tinham conhecimento de todos os fatos. Eles tinham uma visão parcial dos fatos. Então, a visão deles era incompleta, por isso que o julgamento deles não era correto.
O subtópico 1 vai dizer o primeiro discurso de Eliú, Jó capítulo 32, do 1 ao 5, que diz: Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Então até aqui nós vemos Jó se defendendo das acusações dos seus 3 amigos. Seus 3 amigos chamaram ele de louco, disseram que os seus 10 filhos haviam morrido por causa da sua loucura, que Deus havia matado seus 10 filhos por causa da sua loucura. Nós vimos esses amigos de Jó chamando ele de ladrão. Disseram que ele só havia ficado rico porque tinha roubado dos órfãos e das viúvas. Chamaram também o seu amigo de adúltero. Então nós vimos que esses amigos de Jó, eles lançaram as piores acusações contra Jó. E o que a gente viu foi Jó se defendendo. Então a gente nota que até aqui os amigos que no começo do capítulo 3, lá diz que eles vieram para consolar Jó, na verdade, eles vieram trazendo acusações muito pesadas contra Jó. E a gente fica pensando, se Jó de fato se defendeu tanto, mostrando ali para os seus amigos que ele não era nada, que ele não havia cometido nenhuma daquelas acusações que eles vinham trazendo contra ele, então o certo seria que esses amigos mudassem a sua posição, mudassem a sua tese, né, de que o sofrimento de Jó não era uma punição pelo pecado dele, que abandonasse aquela tese, que mudasse aquela tese deles. Mas não, o que a gente vê é que ao invés de eles considerarem a inocência de Jó, eles pensaram, não, se ele não está disposto a confessar os seus pecados ocultos, então nós não podemos fazer nada. Ou seja, essa crença que eles tinham era uma crença muito forte, de que se a pessoa estava passando por um sofrimento, aquela pessoa havia cometido um pecado. Então, mesmo diante de todas as defesas de Jó, eles não mudaram a sua posição. Eles se manteram convictos nessa tese que ele tinha, nessa crença que eles tinham. E eles não consideraram em nenhum momento a inocência de Jó. Mas Jó também se manteve firme ali na sua inocência, porque ele tinha certeza que ele tinha procurado viver de forma justa, ele tinha evitado os maus pensamentos e as atitudes erradas. Então ele não estava disposto ali a inventar um pecado só para satisfazer os seus amigos, só porque os seus amigos insistiam que ele tinha cometido algum pecado. E é justamente nesse contexto, quando seus amigos se calam, e alguns até podem perguntar por que esses amigos de Jó não ajudaram ele, né? Não ajudaram financeiramente, não fizeram alguma coisa por ele. Era justamente por conta dessa crença que eles tinham. Eles tinham a crença, eles tinham a convicção dessa tese deles, de que se Jó estava passando por esse momento difícil, ele estava, assim, sofrendo uma punição de Deus, do próprio Deus estava punindo ele pelos seus pecados. Então, eles achavam que se eles ajudassem Jó, eles estariam, de alguma forma, atrapalhando a punição de Deus, eles poderiam ser até punidos também por conta dessa intervenção. Então, por isso que eles não ajudavam Jó. A crença deles, nessa tese, nessa teologia simples dele, era muito forte. Então é nesse momento que entra esse novo personagem, que é o Eliú, que é uma pessoa que está ali como espectador, que está assistindo todo aquele debate. O que é muito provável que tivesse outras pessoas também assistindo o debate. E Eliú era uma dessas pessoas. Quando ele fala, ele traz um novo ponto de vista, conforme eu falei. Ele traz um pensamento diferente dos 3 amigos de Jó que nós já conhecemos, que é esse que se tem sofrimento é porque teve algum pecado. Então ele traz um ponto de vista diferente. Ele vem dizer que o sofrimento de Jó é algo mais didático. Ele vai declarar que esse sofrimento pode ser uma correção divina, uma correção misericordiosa, como diz lá no 33:30, justamente para iluminar nossa alma, que diz assim, ó: Ele não deixa que morramos e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Ou seja, ele vai trazer um novo pensamento de que o sofrimento ele não tem a função, a finalidade apenas de punir, mas ele tem a finalidade também de nos corrigir, de nos restaurar, de nos levar para um caminho mais próximo de Deus, de nos aprofundar mais no conhecimento de Deus e na intimidade com Deus, ou seja, ter uma comunhão mais profunda com Deus. Ele vai trazer esse novo pensamento. Conforme nós podemos ver aqui em Jó 36:10, que diz: Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem os seus pecados. Ou seja, ele vai trazer um novo conceito, um novo ponto de vista para o sofrimento, de uma forma mais didática, como Deus usando o sofrimento para nos corrigir, para nos
para nos trazer para perto dele, para restaurar a nossa comunhão com ele e para nos levar a um ponto espiritual mais elevado com Deus. Mas como nós falamos no começo, a resposta de Eliú foi uma resposta incompleta. E como os demais amigos de Jó, ele também tinha a mesma crença de que se Jó estava passando por uma dificuldade, ele havia assim cometido algum pecado. Então a gente vê que era um ponto de vista diferente, mas que quando chegava em certo ponto, ele se igualava aos amigos de Jó no seu pensamento, achando que Jó sim tinha cometido algum pecado para estar passando por aquela dificuldade. E também Eliú, a gente vai ver, se a gente continuar lendo, a gente vê que Eliú, ele declarou falsamente que Jó, ele tinha dito que não tinha cometido nenhum pecado, que ele não falhara em toda a sua vida. E a gente vê que Jó nunca confirmou isso, tanto que se a gente ler aqui em Jó capítulo 3, versículo 26, ele diz assim, ó, Jó diz: tu escreves duras acusações contra mim e queres que eu pague pelos erros da minha mocidade. Ou seja, em nenhum momento ele está dizendo que nunca cometeu pecado, pelo contrário, ele está reconhecendo que sim, ele cometeu seus erros na sua mocidade, que é como se ele tivesse tendo que pagar por esses erros. Então a gente vê que Eliú levanta essa falsa acusação contra Jó, porque o que a gente vai encontrar é justamente isso, que Jó, ele tinha procurado seguir o caminho do Senhor de todo o coração e que ele não recordava de ter cometido um pecado tão grave para que ele passasse por aquela situação, para que ele merecesse aquela situação tão difícil. O segundo tópico vai dizer o segundo discurso de Eliú. Jó capítulo 34, do 1 ao 5, diz: ouvi, ó sábios, as minhas razões, vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Eliú, no seu discurso, ele proclamou que Deus nunca peca e que nunca é injusto. Então a gente nota que tanto no discurso de Eliú quanto no discurso de Elifaz, de Bildade e de Zofar, a gente vê que a gente encontra pérolas escondidas, digamos assim, debaixo de umas camadas dessas falsas presunções, dessas falsas conclusões que eles tiraram, que muitas deles eram tiradas da própria mente humana. Mas a gente vê que em meio a essas falas, essas falsas presunções, inclusive muitas dessas falas foram condenadas por Deus. Quando Deus responde, Deus não aprova as falas dos três amigos de Jó, não aprova o modo que eles veem Deus, que eles falam de Deus, e diz que eles não falaram a verdade a respeito de Deus. Mas a gente vê que a gente encontra algumas verdades escondidas nessas falsas presunções dele. Tem alguns elementos de verdade. Quando a gente fala nisso, a gente lembra de Provérbios 3, 2, 4 e 6, que diz assim, ó: se buscares a sabedoria como prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então a gente vê aqui que a inteligência, que a sabedoria, na verdade, ela vem de dois modos, né? Uma é o dom dado por Deus, né? E o outro que a gente acabou de ler aqui é o resultado de uma busca enérgica, digamos assim, de uma busca incansável, uma busca que requer esforço, uma busca que requer coragem, que requer vigor. Então, por isso que diz que se buscares a sabedoria como prata e ouro, ou seja, se buscares com muita vontade, se buscares com muito vigor, se buscares dia e noite, se meditar de dia e de noite, se buscares como se busca prata, como se busca algo mais precioso que você possa almejar. Então, a origem da sabedoria é Deus e a sua palavra, porque a sua palavra revelada é a fonte do conhecimento, é a fonte do entendimento. Então, só podemos conhecer Deus através da palavra de Deus, é o livro que ele deixou para que nós possamos conhecê-lo melhor. E a sabedoria vem através de Deus, ou seja, é revelado através da sua palavra, é revelado através do conhecimento da sua palavra, da busca. Então nós precisamos sim nos esforçar para buscar essa sabedoria, porque aqui no livro de Jó, na fala dos amigos dele, a gente vê que tem muita coisa que não é aprovada por Deus. Então a gente tem que ter essa sabedoria, a gente tem que ter esse entendimento, de ter esse discernimento de que nem tudo que foi descrito lá pelos amigos dele é de fato verdade. Algumas coisas Deus desaprova, mas que está escrito porque o autor colocou tudo que foi falado pelos amigos, tudo que foi defendido como causa do sofrimento. E a gente precisa ter esse discernimento para achar essas pérolas escondidas, para ver o que de fato é verdade, que está ali naquelas falas dele, e o que de fato é uma conclusão presunçosa, uma conclusão errada deles.
Então, a gente vai encontrar no meio dessas falas desses amigos e de Eliú também muitos desses tesouros escondidos. E nós notamos que Eliú, ele julgava Jó ao levantar questionamentos e queixas a Deus. Ele achava que Jó estava se rebelando contra Deus ali, quando ele falava para Deus das suas queixas, quando ele fazia as perguntas para Deus, quando ele questionava todos os acontecimentos que estavam sobrevindo sobre ele. Mas o que a gente nota é que, apesar de Jó ter sim se queixado contra Deus, Jó ter aberto o seu coração, ter contado tudo o que ele sentia para Deus, a gente viu que o coração de Jó estava firme no Senhor, tanto que lá no capítulo 19 ele declara: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele no final se levantará e virá me defender aqui na terra. Então o coração dele estava firme em Deus, estava firme no Senhor. Ele apenas estava expressando todas as suas emoções para a pessoa certa, que era para Deus. E conforme o autor da revista fala aqui, Eliú ignora a situação particular de Jó e trata de generalidades, defende o direito de Deus agir com soberania, um ponto que Jó nunca colocou em dúvida. Então a gente nota que, assim como os 3 amigos de Jó, Eliú, ele também não olhou para a situação de Jó, para tudo que ele estava passando, para a particularidade. Então, o que ele fez no seu zelo de isentar Deus de qualquer culpa, né? Ele faz o mesmo que os outros amigos de Jó. Ele simplesmente não lembra de olhar para Jó e tentar compreender plenamente a necessidade de Jó naquela situação tão difícil. Ele esquece do irmão Jó, que está ali passando por aquela situação tão difícil, que está precisando ser consolado, que está precisando expressar seus sentimentos mais profundos diante de Deus, que não consegue ver essa particularidade. E a gente já falou bastante na outra lição a respeito da necessidade do ser humano, que ele tem de falar dos seus sentimentos, de expressar os seus sentimentos, e quanto isso é importante na vida do ser humano. E que Deus compreende esse nosso momento de fragilidade, porque Ele sabe que nós somos humanos, que nós temos essa necessidade de expressar tudo que nós estamos sentindo. Separei aqui 2 salmos que diz assim, o 42:9, que diz: pergunto a Deus, a minha rocha, por que esqueceste de mim? Por que tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias: onde está o seu Deus? Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Aqui no 43:2 o salmista continua ainda falando para Deus de todos os seus sentimentos, de como ele se sente, e perguntando os seus porquês para Deus. Que nós perguntamos muito, né, de sofrimento: por que, Deus? Por quê? Diz assim aqui no 43:2: tu, ó Deus, és o meu protetor. Tu me abandonaste? Ele pergunta: por que tenho de viver sofrendo, perseguido pelos meus inimigos? Então a gente vê que em outras partes da Bíblia a gente encontra essas pessoas que estão passando por sofrimento, conversando com Deus e contando a Ele de todos os seus sentimentos e falando como se sente, expressando os seus sentimentos a Deus. E a gente vê que, assim como foi com Jó, Deus compreendeu todos os sentimentos de Jó, e faltou essa sensibilidade tanto nos amigos de Jó quanto em Eliú, porque ele trata aqui de generalidades, ele não olha a situação de Jó, ele não consegue olhar aquela situação e se condoer e consolar Jó naquele momento. Não, eles só usam a sua teologia ali, e nada faz eles desacreditarem que Jó tenha cometido algum pecado para estar passando por aquela situação. O tópico 3 vai dizer discursos finais de Eliú. Jó 35:13-16 diz: abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorância. Jó 35:16. A gente vê aqui nos discursos finais de Eliú que ele dizia que Jó pensava demais em si mesmo ao protestar contra os castigos injustos de Deus, né? E Eliú, ele afirmou também nos capítulos 7 e 8, se a gente continuar lendo, a gente vê que ele afirma que a retidão ou a iniquidade de uma pessoa afeta principalmente ela mesma e não a Deus, que Deus não ganha nada com a retidão do ser humano. Assim, as muitas palavras de Jó não tinham sentido.
Porém, se a gente for ver as escrituras sagradas, a gente vai notar que, ao mesmo tempo que Deus não depende da humanidade em nada, para nada, ele se agrada sim com obediência. Bora abrir aqui em Mateus capítulo 25, versículo 21, para não ficar só em Jó 1, 8 e 12, 3, né, que são as referências principais do livro, que vão falar a respeito disso, que Deus se agrada assim da obediência, que diz assim, ó, e o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então a gente vê que Deus, ele se agrada sim, ele se alegra sim com a nossa obediência. E também a gente vê que ele se entristece com a desobediência. A gente vai lá para Salmo 78, 40, que diz assim: quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto, quantas vezes o fizeram ficar triste, quantas repetidas vezes o puseram à prova, entristeceram o santo Deus de Israel. Então a gente vê que Deus sim se entristece com a nossa desobediência e se alegra com a nossa obediência. Então aí nessa teologia que ele o coloca, a gente vê que tem sim alguns erros. Então a gente vê que faltava a teologia de Eliú, esse conhecimento fundamental de um Deus pessoal, de um Deus que olha pra gente de forma individual, de um Deus que se importa com a gente individualmente, com os detalhes da nossa vida. E conforme o autor da revista nos fala aqui, enquanto os amigos de Jó eles afirmavam que se Jó estava sofrendo ele deveria ter algum pecado, Eliú ele declarou que o sofrimento de Jó não cessaria até que ele reconhecesse seu presente pecado, ou seja, ele estava dizendo que o pecado de Jó era justamente esse que ele estava cometendo durante o seu sofrimento. No momento que ele começa a defender-se, tentando provar a sua inocência, ele mostra ali uma arrogância muito grande nessa defesa que ele faz de si mesmo, que é justamente o que nós já falamos no vídeo anterior, quando Jó está falando da sua justiça própria, e nós até lembramos lá de Isaías, que a nossa justiça é comparada a trapo de imundícia. Esse comentário a gente já fez na aula anterior. O tópico 2 vai dizer: Deus aparece a Jó. O subtópico 1 diz: faz perguntas. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Jó capítulo 38, versículo 3. Então agora Deus fala com Jó através de um redemoinho, e a gente nota que, surpreendentemente, ele não responde a nenhuma das perguntas de Jó, e ele também não responde a nenhuma das 34 queixas de Jó. Com isso a gente nota que os questionamentos de Jó não eram o centro daquela situação, daquela questão ali. Pelo contrário, agora Deus vai fazer 70 perguntas retóricas a Jó, e a gente vê que ele usa a ignorância de Jó a respeito da ordem natural da terra para mostrar para ele da sua ignorância a respeito da ordem moral de Deus. Porque é como se ele quisesse mostrar para Jó que, se Jó não conseguia entender o trabalho da criação de Deus, que era algo visível, algo físico, algo palpável, algo que ele conseguia visualizar, se ele não conseguia compreender os segredos, os detalhes, a obra da criação, como ele poderia entender o caráter de Deus, a mente de Deus? Então, como poderia entender as questões morais? Isso que ele estava mostrando ali para Jó com aquelas perguntas. Não é que ele queria uma resposta de Jó, aquelas 70 perguntas que ele fez. Não, ele não precisava da resposta de Jó, ele queria apenas mostrar para Jó da sua ignorância e como ele era limitado. Porque o próprio Deus é o padrão de justiça perfeito para julgar tudo e todos. Para efetuar qualquer julgamento, Deus é o padrão de justiça. Ou seja, ele usa o poder dele de acordo com a sua perfeição moral. Reduzindo em palavras, qualquer coisa que ele faça, qualquer ato de Deus é justo, mesmo que nós não possamos compreender esse ato no momento, mas aquilo é justo, porque o padrão de justiça que Deus usa é a si próprio, ele é o próprio padrão de justiça. Então a única opção que nos sobra é nos submeter à vontade de Deus e ficar debaixo dos seus cuidados, porque ele cuida assim individualmente, ele é um Deus pessoal que cuida de cada um de nós. E conforme o autor da revista vai dizer aqui,
Os discursos de Deus enfatizam que Jó pode confiar nele para manter o universo funcionando e para dirigir sua vida. Então nós também precisamos confiar nesse Deus. E para nós confiarmos em Deus, nós precisamos conhecer esse Deus. Por isso nós precisamos continuar estudando a palavra, meditando de dia e de noite, andando. Quando deitar, nós devemos procurar conhecer cada vez mais essa palavra para que nós possamos confiar mais em Deus, porque nós só podemos confiar naquele em quem nós conhecemos. Se nós não conhecermos o Deus a quem nós servimos, nós ficaremos desesperados no meio das situações adversas, porque nós não teremos consciência, não teremos ideia do poder desse Deus que nós servimos. Nós vamos imaginar que esses problemas são maiores, que eles vão nos consumir, se nós não conhecermos o Deus a quem nós servimos. O subtópico 2 vai dizer quem criou o universo. Jó capítulo 38, do 4 ao 7 diz: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Jó capítulo 38, 4, 6 e 7. A gente nota que as palavras de Deus aqui no livro de Jó, elas versam justamente sobre o mundo natural, sobre a criação, sobre a natureza. E a gente nota que Deus usa esse método mais didático porque ele está falando com humanos e justamente ele precisa falar de forma a ser compreendida. Então essa forma mais didática é muito mais fácil de ser compreendido. E Deus descreveu o enigma e a complexidade do universo, a grande complexidade do universo, e revela que o seu método de governar o mundo ultrapassa em muito a nossa capacidade de entender. A gente nota, quando a gente olha o universo, tem toda uma complexidade de constelações, de outros planetas, de outros sistemas, então a gente vê que tem toda uma complexidade. E quando a gente pega uma folha de uma planta, uma pequena folhinha, a gente vê o mundo micro, também é muito surpreendente. Dentro de nós tem um sistema funcionando, um sistema inteligentíssimo. Então, tudo que a gente olha tem Deus, tem a mão de Deus, a digital de Deus. Então, é tudo muito complexo. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou está muito além da nossa capacidade de compreensão. Somente um Deus extremamente sábio mesmo para criar tudo isso, e nós precisamos conhecer esse Deus para confiar nele em todos os momentos. Então Deus queria que Jó soubesse que a sua atividade no âmbito da natureza é análoga ao seu governo na esfera moral e espiritual do universo, e que nesta vida o homem não terá uma compreensão total dos caminhos de Deus. Mas o livro de Jó, ele mostra que realmente quando a verdade completa ela for conhecida, nós realmente veremos que os caminhos e os atos de Deus, eles são justos, assim como o nosso Deus é justo e reto. E é interessante nós notarmos que Jó ele foi repreendido por falar sem conhecimento, mas se nós formos ver a respeito do diálogo deles com seus amigos, ele não foi repreendido nessa parte onde ele falava a respeito de Deus. Pelo contrário, o que Deus vai falar dele é que ele estava correto a respeito de Deus no seu diálogo com seus amigos. Ou seja, traduzindo em outras palavras, é como se Deus tivesse entendido o erro de julgamento de Jó devido à sua falta de conhecimento, e não uma falta de fé ou uma falta de amor sincero pelo seu Senhor. Como eu falei no vídeo anterior, Deus ele nos entende, Deus ele entende que nós precisamos expressar os nossos sentimentos, e aqui ele mostra mais uma vez que ele entendia tudo que Jó estava passando, que ele estava sendo ali um Deus pessoal, que ele estava sendo que os seus amigos não conseguiam ver, que Deus é um Deus pessoal, é um Deus que cuida, um Deus que nos entende, um Deus que sabe das nossas fraquezas e das nossas necessidades. O tópico 3 vai dizer quem controla a natureza, ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre. Acaso desde que começaram os teus dias, der-te ordem à madrugada, ou fizeste alva saber o seu lugar para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? Jó capítulo 38, 8, 12 e o 13. Então aqui Deus continua a fazer as perguntas retóricas para Jó, essas perguntas que realmente não tem como Jó responder, porque Jó não tem o conhecimento suficiente para isso. E a gente nota que esse capítulo é uma meditação poderosa para a nossa vida, para nós pensarmos e meditarmos sobre a grandeza de Deus, sobre a sabedoria de Deus e sobre a humildade que nós precisamos ter diante de Deus, diante da sua grandeza, diante do seu poder.
porque muitas vezes nós não buscamos esse conhecimento de Deus e nós não temos esse discernimento da grandeza de Deus e do grande poder que Ele tem. E muitas vezes nós estamos servindo um Deus que nós não conhecemos. Por isso a importância de nós frequentarmos a escola bíblica dominical, de nós lermos a palavra, de nós buscarmos conhecer a palavra. Nós buscarmos conhecer esse Deus, porque nós servimos um Deus todo-poderoso, mas se nós não conhecermos esse Deus, nós não poderemos confiar nele. Quando chegar esses momentos de adversidade, nós ficaremos aflitos, porque nós pensaremos que servimos um Deus pequeno, um Deus mínimo, quando nós servimos um Deus soberano, um Deus todo-poderoso. E aqui, nessas 70 perguntas retóricas que o próprio Deus faz a Jó, nós conseguimos ver esse poder, porque ele vai falar do universo que ele criou, ele vai falar que ele controla a natureza, ele vai falar sobre a alimentação humana, sobre a grandeza dele. Então a gente começa a compreender melhor esse Deus. Claro que nós temos que prosseguir, temos que conhecer e prosseguir e conhecer cada vez mais. Esse conhecimento, essa sabedoria que Deus nos dá, que nós buscamos em Deus, ela não é algo que a gente adquire e tá bom, não. A gente tem que prosseguir e conhecer mais e mais. E o Senhor, o Espírito de Deus, ele vai nos dando o entendimento, o discernimento para que nós possamos compreender cada vez mais a sua palavra. Mas isso não é algo que a gente adquire e parou, não. É algo que a gente tem que sempre estar buscando. Sempre buscando mais sabedoria no Senhor Jesus Cristo. Aqui Deus continua fazendo perguntas para Jó, né? Continua questionando Jó, e dessa vez ele faz perguntas se ele estava presente quando Deus criou as águas do mar e estabeleceu ali os limites sobre ela. E essas perguntas lembram justamente que Deus tem controle sobre toda a criação, incluindo as forças da natureza, e que ele justamente estabeleceu o limite para proteger e para sustentar a vida. Interessante que Deus compara a criação do mar com o nascimento de um recém-nascido, e isso nos lembra do seu grande poder, da sua grande soberania. E até mesmo as águas do mar são para ele como se fosse um recém-nascido, fácil dele pegar nas mãos. A gente lembra lá de Isaías 40:12, diz assim, ó: quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanços. Então, aqui Isaías está falando justamente dessa grandiosidade de Deus, dessa grandeza de Deus. E a gente vê que Deus é supremo e todo-poderoso mesmo assim. Mesmo ele sendo esse Deus incrivelmente soberano, incrivelmente supremo, todo-poderoso, mesmo assim, ele é um Deus que cuida de nós pessoalmente. Cuida pessoalmente de cada um de nós. E a gente fica se perguntando às vezes, qual é o conceito? Pergunte para você mesmo, qual é o conceito que eu tenho a respeito de Deus? O que eu conheço dele, o que eu acho dele? Eu acho que ele é como? Qual é o conceito que eu criei de Deus? O conceito especialmente aquele que foi revelado pelo seu Filho, pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos buscar conhecê-lo, nós devemos buscar, nós devemos ansiar, assim como ansiamos pela água, assim como ansiamos pelo alimento, nós devemos ansiar por conhecer cada vez mais esse Deus poderoso que nós servimos, porque quando nós estamos passando por um problema, nós analisamos aquele problema, tentando resolver, nós analisamos e conhecemos bem aquele problema, conhecemos cada ponto daquele problema, conhecemos onde começou, quem está envolvido, a gente conhece tudo a respeito daquele problema para tentar resolver, mas muitas vezes nós não nos esforçamos em conhecer o Deus que pode resolver todos os problemas. Nós precisamos apenas confiar nele, confiar que ele pode todas as coisas. E essas perguntas que Deus fez, essas 70 perguntas retóricas que Deus fez para Jó, elas lembram e destacam a grandeza e a majestade de Deus, que controla inclusive as forças da natureza e que estabeleceu ordem em todo o universo. Então, ao questionar Jó sobre a criação do mar, ele está demonstrando ali toda a sua autoridade. Então, ele criou o limite para que aquela água não cobrisse toda a terra e criou as nuvens para controlar a quantidade de chuva que cai. Olha quantas
sabedoria, quanta majestade nesse Deus. Isso nos faz lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas e é Ele que sustenta todo o universo. Esse trecho do capítulo 38, ele nos convida a confiar em Deus e em seu controle sobre as forças da natureza. Isso nos lembra que Deus tem um plano e propósito para todas as coisas e que podemos confiar em sua sabedoria e cuidado em nossas vidas. Por fim, somos convidados a reconhecer a grandeza e a majestade de Deus e a louvá-lo por suas obras maravilhosas em toda a criação. Deus usa uma linguagem poética para descrever a chegada da manhã e como ela afasta as sombras da noite. Ele também lembra-nos que a luz do sol revela os contornos da terra e expõe as atividades daqueles que praticam o mal. Ele é aquele que nos dá a luz do sol e nos guia em nossa jornada. O tópico 3 vai dizer Deus continua a falar. O subtópico 1 diz sobre a limitação humana, Jó capítulo 38, 17 ao 21. Onde está o caminho para a morada da luz? E quantas trevas, onde é o seu lugar para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Tu sabes porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. E assim estava Jó, ele achava que ele queria que Deus falasse com ele e mostrasse para ele ali qual era o pecado que ele tinha cometido, se ele tinha sido injusto em algum momento para merecer aquele sofrimento, porque toda a dúvida de Jó, claro que o sofrimento que ele passou, a enfermidade, a perda era muito grande, mas todo o sofrimento maior dele era porque ele não entendia por que ele estava passando por aquilo, porque ele olhava tudo que ele tinha feito, todos os seus atos, e ele não encontrava um pecado que pudesse justificar ele estar passando por aquela situação tão difícil. Então, o sofrimento maior de Jó era justamente essa dúvida de não saber o que ele havia cometido para merecer passar por aquele sofrimento. Ele não conseguia entender o propósito maior, ele via só o micro, ele não conseguia ver o macro como Deus estava vendo. E a gente vê aqui que Deus, ele possuía as forças da natureza, ele possuía o domínio, ele possuía o poder sobre a natureza, tanto para desencadear aquele poder da natureza, quanto para deter. Tudo estava sob comando de Deus sobre a natureza. E quando ele mostra que ele está com esse comando sobre toda a natureza e que ninguém entende completamente tais fenômenos, se a gente for pensar, os fenômenos comuns, como a chuva, como a neve, são coisas comuns que têm muitos mistérios ainda. E ninguém pode comandar esses fenômenos naturais. Apenas Deus que criou e tem esse poder. Então a questão abordada por Deus é que se Jó não é capaz de compreender essas ocorrências comuns da natureza, essas ocorrências do dia a dia, digamos assim, como ele poderia questionar, como ele poderia explicar ou questionar a Deus. E aqui o último parágrafo diz exatamente assim: todas as perguntas feitas pelo Criador a Jó são, na verdade, um bondoso convite à plena confiança na soberania divina. Jó deveria aceitar suas próprias limitações e deixar que Deus seja Deus. Então, sempre Deus nos levando a estar mais próximo dele. Todo sofrimento do cristão tem um propósito. O sofrimento do cristão não é sem propósito. Sempre o sofrimento do cristão tem um propósito. Mas não é o nosso dever chegar com essa pessoa que está passando por este sofrimento e tentar explicar. Não, nós devemos levá-la a se aproximar de Deus, para que Ele mostre qual é o propósito dele com aquilo. A própria pessoa buscando a Deus, Deus vai dar essa resposta para ela, vai dar esse entendimento, se não naquele momento, vai dar a fé necessária para ela confiar em Deus, independente de não compreender naquele momento, mas confiar em Deus e levar ela a conhecer mais a Deus, porque quando nós conhecemos o Deus soberano, o Deus maravilhoso, o Deus grande, o Deus que criou o universo, o Deus que comanda o universo, o Deus que sustenta esse universo, que sustenta o mundo, quando nós conhecemos o poder que esse Deus tem, a soberania, nós
confiamos nesse Deus, independente de nós compreendermos ou não o motivo do sofrimento. Nós sabemos que tem um propósito. Todo sofrimento do cristão, todo sofrimento do justo tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Mas mesmo que nós não compreendamos naquele momento, se nós conhecermos esse Deus, nós vamos confiar nele e vamos passar essa fase de sofrimento e vamos lá na frente cantar o hino da vitória e entender que aquilo teve um propósito, que foi para o nosso crescimento, que foi para o nosso bem. O tópico 2 diz sobre sua grandeza, Jó 39, do 13 ao 18. O avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os esquenta no pó e se esquece de que algum pé os pode esmagar ou de que alguém pode pisá-los, os animais do campo. A gente nota que Deus fez várias perguntas para Jó a respeito do reino animal, a respeito da natureza, a respeito das estrelas, justamente para demonstrar como o seu conhecimento era limitado diante da grandeza de Deus. Então é claro que Deus não estava buscando respostas em Jó, como eu já falei, mas ele estava fazendo com que Jó reconhecesse o poder e a soberania de Deus e se submetesse a eles, porque só assim ele poderia realmente ouvir o que Deus estava dizendo a ele, o que Deus estava tentando mostrar para ele e ensinar para ele. Se nós tirarmos um tempo para nós estarmos observando a natureza, se nós pararmos para observar a natureza, nós vemos a mão de Deus na criação, o poder de Deus na criação das partes complicadas, na majestade de Deus na criação. Se nós observarmos o rio correndo, se nós observarmos a vida que tem naquele rio, a variedade de peixes, se nós pararmos um tempo e começarmos a observar a natureza, nós vemos a grandeza de Deus, nós vemos a soberania de Deus, nós vemos o grande poder de Deus, como ele domina, como ele cuida de cada parte da natureza. Então, só o fato de nós pararmos e olharmos cada aspecto da natureza, nós já vamos estar observando da grandeza de Deus e nós podemos nos lembrar do seu poder também. Quando nós observamos esses detalhes, nós podemos ver também o grande poder dele, o grande cuidado dele com as nossas vidas, com cada detalhe da nossa vida. O subtópico 3 vai dizer sobre Jó e seu entendimento. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul, ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho. Jó capítulo 39, 26 e 27. E a gente nota que Deus, ao invés de responder as questões de Jó diretamente, Deus faz uma série de perguntas que nenhum ser humano seria capaz de responder. Elas não resolvem o mistério do problema do patriarca e nem defendem o próprio Senhor, se a gente for observar, pois se fizesse isso, permitiria justamente que os seres humanos julgassem a Deus. E Jó, depois disso, reconhece que os caminhos de Deus são sempre os melhores e que os planos deles não podem ser frustrados. E durante os momentos difíceis, nós precisamos humildemente nos lembrar da soberania de Deus, do grande poder de Deus, diante do Deus eterno, do Deus santo, do Deus incompreensível. Então, nós precisamos lembrar que nós servimos esse Deus grande, esse Deus grandioso, esse Deus majestoso, esse Deus que criou o universo, desse Deus que criou as estrelas, desse Deus que é grande, que criou todas as coisas, que comanda os animais, que comanda as aves do céu, que é Ele que faz o dia clarear, é Ele que faz a noite chegar. Então Ele tem domínio sobre tudo, sobre todos, é um Deus todo-poderoso, é um Deus soberano. Nós precisamos ter esse entendimento do Deus que nós servimos. Uma aplicação pessoal bem interessante, diz: nenhum ato de Deus é sem um propósito, conforme nós falamos. A nós o que cabe é reconhecer a sua soberania. Então, nós precisamos conhecer cada vez mais esse Deus, prosseguir em conhecer cada vez mais, busque a Deus, peça ajuda do doce Espírito Santo, peça discernimento para que você consiga compreender melhor esse Deus, que Ele vai certamente lhe ajudar em todos os momentos. E assim ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!